E a gente vê no próprio Rio São Francisco bancos de areia no meio do rio, né? A gente vê sinal de banco de areia. E mais embaixo também a gente vê um grande banco de areia, né? Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. O Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM, e o Instituto Estadual de Florestas, IEF, desceram o rio Paracatu em expedição realizada pelo Movimento Verde de Paracatu, MOVER, em parceria com o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu, CBH Paracatu. O trajeto de 366 quilômetros foi cumprido entre os dias 10 e 13 de maio, para documentar a situação do curso d'água e constatar visualmente a condição em que se encontram suas águas. A expedição contou com uma equipe de 12 pessoas, percorrendo durante 3 dias e 4 noites todo o trajeto até a foz do Paracatu, no encontro com o Rio São Francisco. No caminho, o grupo passou pelos afluentes Entre Ribeiros, Preto, Verde, Caatinga, do Sono e Ribeirão Santa Fé. A equipe navegou um total de 16 horas e 38 minutos. Localizado no Médio São Francisco, o Rio Paracatu tem por cabeceiras 2 veredas conhecidas como Canabrava e Riacho do Cavalo, localizadas na Serra de São Brás, prolongamentos da Serra da Marcela, entre a Chapada da Ponte Firme e da Serra do Garrote. Essas serras são os divisores de água da bacia hidrográfica do Rio Paranaíba. A bacia hidrográfica localiza-se quase que integralmente no estado de Minas Gerais, tendo apenas 4.400 km² dos 45.280 km² lá no estado de Goiás. O rio Paracatu deságua no São Francisco, cerca de 130 quilômetros a jusante de Pirapora. Durante a descida do rio, a expedição encontrou com o senhor Luiz Humberto de Farias, de 70 anos de idade, consultor legislativo, que disse a Edilene Lopes, repórter da Rádio Itatiaia, participante da expedição, que pesca no rio Paracatu desde o ano 1972. O rio está mais raso, está assoreado, a vazão está menor e a fauna está bem prejudicada, muito prejudicada. E quais são os motivos desse desgaste? Primeiro, bicho-homem, né? Muita gente. Paracatu, que eu conhecia, tinha 10 mil habitantes. Hoje tem 100 mil. O Naí tem mais 100. Ou seja, tudo isso somado vai fazendo, traz impacto, né? Claro, ninguém está dizendo que tem que matar homem para sobreviver à natureza, não é isso. Mas, na verdade, é que não há cuidado. Ninguém cuida. A população nossa acha que o rio é eterno, que é dela e ela faz o que quiser. Isso é um preço que vai pagar imenso, imenso, imenso. O que tem que ser feito em termos de cuidado diário, que todos podem fazer? O que tem que ser feito em termos de políticas públicas, de ações de governo, de ações de terceiro setor? Eu acho que ação de governo, eu já estou cansado de esperar a ação do governo. Todo governo novo, não importa qual seja a linha doutrinária e ideológica dele. Vem com um monte de promessa e não faz nada. Porque, na verdade, o que manda, infelizmente, é a economia. Enquanto não se compreender que esse rio é muito importante para a economia do Estado, ele vai sofrer. No momento em que se entender que isso aqui é um patrimônio, é um meio de produção magnífico, enquanto a gente não pensar dessa forma, não adianta. Tem que conscientizar, tem que educar, mas a primeira coisa que tem que fazer é entender o valor econômico que tem um rio saudável, que tem poucos no mundo hoje, está acabando. Qual que você acha que é o futuro do rio Paracatu? Eu acho que ele sobrevive. Sobrevive porque ele estava aqui antes da gente chegar. Antes do bicho-homem chegar, o rio já estava aqui, correndo devagarinho. E não apressa o rio, não, ele corre do jeito dele. Eu acho que o futuro do Paracatu vai ser o que a gente definir. Você, Tonhão, eu. Agora, é pouca gente brigando e muita gente matando o rio. E às vezes matando até inconscientemente, achando que está fazendo direitinho, mas não. Tem que educar muito, tem que ensinar muito e tem que convencer a população de que o Paracatu é a coisa mais preciosa que tem na cidade de Paracatu. Essa cidade só existe porque esse rio existe.
Essa cidade só existe, vou insistir, porque existe um rio chamado Paracatu. No momento em que não houver rio, a cidade acaba. É isso. O nível da água baixou quantos metros, o senhor acredita, ao longo das últimas décadas, das últimas 5 décadas? Não dá para fazer, essa conta não se faz, não tem como você medir isso. Eu já vi aqui, porque nós temos uma régua no nosso clube, ali no Brasília Country Club. A régua está lá desde 1956. Ela foi colocada pela Hidrominas e hoje acho que é Ana, um treco desse. E o empregado nosso que faz a medição, ele é o primeiro cara que fazia em 55, é o seu Osmar. Na nossa régua lá, a gente já viu cheias de 9,10 metros. De lá, de 9,10 metros, que foi a mais alta, hoje, nos últimos 10 anos, nós não vimos uma vez ele passar de 5,80 metros, 6 metros. Ou seja, a vazão diminuiu muito. Lagoas não existem mais. Daqui onde a gente está, até chegar no clube, você vai andar mais ou menos 1 hora. Daqui lá, você tinha com certeza 2 veredas grandes, na margem direita aqui, você descendo, na sua margem esquerda aqui, descendo. Tinha 2 veredas grandes, que eram lagoas naturais. Acabaram. As lagoas foram extintas para fazer agricultura. Depois, lá embaixo, perto do clube, você vai encontrar um córrego extinto. Esse córrego foi represado por uma empresa chamada Floramil, mas olha, foi um crime ambiental que já denunciamos, já fomos para o Ministério Público e tal. Sabe o que fizeram? Nada. Enfia aquela multazinha lá, o cara não paga a multa. Ele matou um rio inteiro. Ele aprisionou o rio para fazer pivô central dele. Esse córrego, ele era o berçário de peixe aqui. Ele não corre mais. Agora ele está correndo, porque choveu bastante esse ano. Então a água está passando por cima da barragem criminosa que ele fez. Barragem criminosa. Ele fez, agora está soltando um pouco de água. Daqui a um mês, para de correr. E aí o rio não existe mais. O Ribeirão Engenho não existe mais. Foi aprisionado pela ganância. E a isso é que a gente tem que atribuir o resultado do rio está desse jeito. É por isso que está assim. Como é que está para pescar aqui no Paracatu hoje? O senhor que está aqui pescando? Eu pesco para soltar peixe. Eu pesco, vem cá, pesco, solto tudo. Mas tem peixe? Pouco. Prejudicou muito. Ainda tem. Mas além do mais, ainda tem uma outra questão, que é a questão dos pescadores profissionais, que tem que trabalhar, tem o direito de trabalhar, e eu não sei se eles estão conseguindo ganhar a vida também não. Estava vendo umas redes ali embaixo, fui lá, olhei as redes dos caras, não tem nada na rede, nada, zero. Ou seja, a fauna está muito prejudicada, muito prejudicada. Mais que uma expedição técnica, a ação buscou aproximar os participantes com o rio, além de possibilitar maior sensibilidade e percepção social, cultural e humana que envolve a bacia. Foi o que disse a analista ambiental do IGAN, secretária adjunta do CBH Paracatu, Lara Fonseca. Segundo ela, foi uma oportunidade única participar da expedição, navegar, nadar, pescar pelo rio Paracatu. Podemos perceber que, apesar de tantos conflitos pelo uso da água que a bacia vivencia, o rio está vivo. Isso foi muito percebido durante a expedição. A sensibilização que temos ao vivenciar o rio, presenciando os diversos usos, encontrando com pescadores, turistas, ribeirinhos durante a travessia, é completamente transformadora, disse a servidora. No Paracatu existem atualmente 1.165 outorgas concedidas para o uso de água superficial, 1.160 de uso subterrâneo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só?
Na expedição do Rio Paracatu foi possível documentar a situação do rio durante o trajeto e constatar que a situação da bacia superou a expectativa dos integrantes da expedição, mostrando que o trabalho de preservação deve ser contínuo, possibilitando a melhoria da qualidade e da quantidade de água na bacia. O servidor da Regional Noroeste do IEF, conselheiro do CBH Paracatu, Danilo Dias, comentou sobre sua impressão após a expedição e como ela pode contribuir no trabalho de preservação da bacia. Ele disse: "Achei o rio muito melhor do que eu esperava. O rio está vivo e com uma quantidade de água significativa. Esperamos que os resultados dessa expedição contribuam para a conscientização da sociedade no compromisso de preservação dos recursos hídricos, pois sem ele não há sustentabilidade da sociedade. Estamos satisfeitos com o trabalho realizado na expedição e temos a dizer que nossa luta continua em busca de agregar um número ainda maior de pessoas comprometidas com as causas ambientais e principalmente com a preservação de nossas bacias hidrográficas." Isso aí foi o presidente do CBH da Bacia Hidrográfica, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu, Antônio Eustáquio Vieira, o Tonhão, foi ele que falou isso aí. A expedição contou também com o apoio de empresas e outros órgãos como o Comitê da Bacia do Rio São Francisco, a Agência da Bacia Peixe Vivo e também a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. A expedição documentou toda a situação encontrada ao longo do percurso e diagnosticou que, apesar de ainda ser necessário melhorar a preservação da mata ciliar, das nascentes, dos afluentes dos rios e também do solo, o Rio Paracatu está melhor do que os integrantes da expedição esperavam encontrar. Segundo a equipe, o rio está com grande quantidade de água e menos poluído, algo muito positivo para um afluente do Rio São Francisco. A repórter Edilene Lopes conversou com o Tonhão e relata o que observou no Rio Paracatu. Bem, eu estou aqui com Edilene Lopes, que é repórter da Rádio Itatiaia e que está acompanhando a expedição ao Paracatu conosco aqui, com vários companheiros do Comitê do São Francisco, do Comitê do Paracatu, de empresas, etc. Edilene, você como repórter, que tem participado de atividades ao longo dos anos com relação às questões ambientais, qual a percepção que você está tendo com relação ao Rio Paracatu, a expedição, o que você está vendo aqui, e também qual é o fruto do trabalho que você está desenvolvendo acompanhando essa expedição? Tonhão, muito obrigada pelo convite, está sendo um prazer participar dessa exposição. Para os ouvintes, meus cumprimentos também. É uma experiência maravilhosa que a gente tem a oportunidade de acompanhar de perto esse trabalho de campo, e o nosso objetivo participando dessa expedição é levar um pouco das informações que vocês levantaram para a população de Minas Gerais através de matérias. Na semana que vem nós veicularemos uma série de matérias a partir da terça-feira, mostrando o que foi o dia a dia nessa expedição e quais foram os dados levantados, o que vocês levantaram de informações nessa expedição, para que a gente possa conscientizar a população sobre o bom uso do meio ambiente, como conviver bem com a natureza e tratar bem o meio ambiente, que é o objetivo de vocês nessa expedição, e também com a veiculação das matérias espero que as pessoas se conscientizem sobre esse bom uso. Bom, então essas matérias serão divulgadas na semana que vem, ainda não tem horário definido não, né? Provavelmente será no jornal primeira edição, mas a edição decide isso com a chefia nos próximos dias, mas certamente quem acompanha pela web, quem acompanha pela internet vai ter acesso a todo esse material que for veiculado lá também, inclusive com fotos e vídeos. Eu queria, para finalizar, Edilene, que você mandasse um recado para a comunidade de Paracatu, porque nós escutamos vários companheiros, inclusive pescadores antigos ali da região, que falava da questão do pertencimento do rio para a comunidade, para que esse rio continue a existir. O cuidado com o rio é fundamental, né, Tonhão? Mais que qualquer pessoa, você que é um ambientalista sabe disso, que faz esse processo de conscientização com todos nós, com a população toda. Então esse cuidado com o bem natural, ele é fundamental. Eu acho que quem mora, quem vive perto da natureza sabe isso e sabe ensinar como ninguém, né? Como várias pessoas que nós ouvimos ao longo desse trajeto na expedição. Beleza, muito obrigado. Estamos aqui finalizando a nossa expedição ao Rio Paracatu, que aconteceu do dia 10 ao dia 13. Aqui na nossa direita aqui nós vemos o Rio Paracatu. À esquerda a gente vê o Rio São Francisco, enquanto os dois rios. Para quem é leigo, quem não conhece,
quando vê uma imagem dessa, acha que nós temos um mundo d'água. No entanto, a gente pode ver que isso aqui tem uma capa de água de 5, 10 centímetros. Isso aqui, quando diminui a vazão do rio, mês de agosto, setembro, isso aqui é só um banco de areia. Então, nós precisamos de tomar providências para que no futuro a gente evite ações como essa, né? Porque situações como essa, porque se não tivermos consciência e tomarmos providências, isso vai continuar acontecendo ao longo dos tempos. E nós precisamos desse rio, que é de fundamental importância para a região de Paracatu, para o noroeste de Minas inteiro. É uma região pouco habitada, né? A média de 400 mil habitantes, e o rio ainda tem muito boa condição de água, de qualidade de água, tem muita água ainda, mas é preocupante, né? Se a gente vê o rio nessa situação no mês de maio, imagina agosto, setembro, outubro, o que pode estar acontecendo. Então a nossa expectativa é que a gente consiga mudar essa realidade, né? Tá aqui o encontro dos dois rios, o Paracatu e o São Francisco, e a gente vê no próprio Rio São Francisco bancos de areia no meio do rio, né? A gente vê sinal de banco de areia. E mais embaixo também a gente vê um grande banco de areia, né? Então é preocupante e nós temos que mudar essa realidade. Aqui nós estamos com a turma da expedição que nos ajudou e que também colheu muitas informações de fundamental importância. A Edilene, que é repórter da Rádio Itatiaia, esteve conosco, acompanhou toda a expedição, entrevistou várias pessoas, comunidade ribeirinha, usuários de água, comunidade, membros do comitê, membros da expedição, já que a expedição tinha membro do Estado, né, que era do IGAN, do IEF, tem membro do Comitê de São Francisco. Então eu acho que foi uma expedição muito interessante, que trouxe muitos ganhos. Agora, vamos ver se a gente consegue transmitir isso para a comunidade e para as autoridades, para que tanto a comunidade como as autoridades tenham juízo, né? E as autoridades, principalmente, tomem as devidas providências para que a gente tenha essa história mudada no futuro. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.